Beleza? Para honra e glória, nós que estamos hoje no dia 222 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente, sou feliz e grato a Deus, em nome de Cristo Jesus. Depois eu vou sempre chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E seja muito bem-vindo. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor todos os dias do ano agora de 2026, de 1º de janeiro até, se Deus quiser, 31 de dezembro, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, estamos lendo, refletindo, meditando no livro de Jeremias. Jeremias, profeta Jeremias, que viu o início do exílio, o exílio para a Babilônia, viu todo esse contexto, e misericórdia, foi algo terrível. E ele está sendo usado por Deus agora para trazer o porquê Israel está sofrendo essa condenação tão terrível. E vamos lá. Isaías, profeta Jeremias, capítulo 13. E vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Jeremias, capítulo 13. Dia 222. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você, instrumento de Deus, para levar a dos céus mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Jeremias, capítulo 13. O cinto de linho. Assim me diz o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponham em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Aí você vê, Deus mandou, ele foi lá e fez. Deus mandou ele comprar um cinto, ele foi lá e comprou. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto para que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. E aí você vê, ele está ali cumprindo, Jeremias está cumprindo exatamente o que foi escrito. Jeremias está cumprindo exatamente o que foi dito, o que Deus falou para ele. Versículo 6. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornou completamente inútil. E aí você vê, um cinto que era bom, dava para usar, que tinha uma serventia, agora está completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Você vê, da mesma forma que o cinto está destruído, da mesma forma que o cinto está acabado, está arrasado, eu vou fazer com Judá. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto. E aí você vê, que este povo que me abandonou, que virou as costas para mim, que me rejeitou, seja como aquele cinto, completamente inútil. Olha, completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim. E aí você vê, da mesma forma que o cinto se apega a quem está usando, da mesma forma eu fiz com que a comunidade de Israel e de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. E aí você vê, mais uma vez Deus está deixando claro, a condenação, o juízo, o justo juízo de Deus vem sobre o povo, não é porque Deus não gosta do povo, não é porque Deus não ama o povo, não é porque Deus não quer o bem do povo, não é isso não. Mas o justo juízo de Deus está vindo porque o povo se esqueceu de Deus. Porque o povo abandonou o Senhor. Porque o povo escolheu outros caminhos. Porque o povo escolheu sair da presença de Deus. E isso muda tudo. Justamente isso aqui é um alerta para mim e para você. Qual? Que nós precisamos escolher a vontade do Senhor. Nós precisamos escolher o caminho do Senhor. Nós precisamos escolher servir a Deus. As vasilhas de couro. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deve-se encher vasilhas de vinho, toda a vasilha de Israel. Deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles lhe disserem, será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? E aí você vê, fale isso.
Fale isso com ele. Falem para a comunidade de Israel. Comunidade de Israel deve-se encher de as vasilhas de couro com vinho. Agora, se eles chegarem para você e falar, você acha que a gente não sabe disso? Você acha que a gente não entende isso? Você acha que a gente não sabe que deve encher a vasilha de couro? Você acha que a gente não tem esse entendimento? Se eles perguntarem isso, então você vai dizer, então você dirá, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Vocês vão ficar o quê? Embriagados. Olha, perceba, presta atenção, veja isso aqui, presta atenção nisso. Deus está usando o termo embriagado como algo negativo, como algo para baixo, como algo ruim. Vocês vão ficar embriagados, ou seja, vocês vão receber o castigo de Deus. Vocês vão receber o justo juízo do Senhor contra vocês. E o justo juízo do Senhor contra vocês, ele vai vir de forma tão forte que vai deixar vocês embriagados. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. E aí você vê, vocês não vão honrar nem os seus pais, nem seus filhos. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Olha, Deus aqui ele está realmente mostrando sua ira. Deus aqui ele está realmente mostrando aqui a sua ira contra a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel virou as costas para Deus. Porque a nação de Israel virou contra o Senhor. Porque a nação de Israel fez tudo aquilo que o Senhor disse que era para não fazer. Eles fizeram deliberadamente o mal. Ameaça de cativeiro. Escutem e deem atenção. Não sejam arrogantes. Pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, o seu Deus. Antes que ele traga trevas. Antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. E aí você vê, olha, a escuridão vem, as trevas vêm, densas trevas vêm, mas deem glória ao Senhor. Glorifiquem o nome do Senhor antes que ele traga as trevas. Ou seja, ainda há oportunidade de arrependimento. Ainda há oportunidade de buscar a Deus. Ainda há oportunidade de confessar os seus pecados e alcançar a misericórdia de Deus. Ainda há oportunidade de mudar a sentença. Ainda há oportunidade de não viver o juízo firme de Deus contra Israel. Ainda há oportunidade de ter uma vida diferente. Ainda há oportunidade de não experimentar na carne o preço do pecado. Ainda há oportunidade de fazer diferente. Versículo 17. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. E aí você vê, Deus vai chorar. Por quê? Porque os filhos não querem ouvir o pai. Deus vai sofrer, por quê? Porque Israel estava nem aí para Deus. Deus vai sofrer por quê? Porque Deus sabe que a ira de Deus, a justiça de Deus, será derramada contra Israel. Olha, às vezes as pessoas falam, Deus é justo. O Senhor é justo. Deus é justo. Olha, presta atenção. Deus é fiel. Justo é o seu nome. E justamente por Deus ser fiel, e justamente por Deus ser justo, ele cumpre com a sua aliança. E a aliança de Deus é muito clara. Quem não está com Deus já está condenado. Quem não está debaixo do Senhor já está no inferno. Quem não está com Deus já está no próprio inferno com Satanás. Não há meio termo, não há meio caminho, não há outra possibilidade. Só há um caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, só há um caminho. E Jesus, o Senhor, o Criador, ele vai chorar. Por quê? Porque vocês não quiseram ouvir. Chorarei amargamente e de lágrimas. Os meus olhos transbordarão. Porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. E aí você vê,
Nós estamos falando aqui de um Deus que também é Pai. Um Deus que também sente. Um Deus que também sabe quando os filhos receberem a repreensão, vai doer. Mas Deus justamente está dando a oportunidade. Olha, eu dou mais essa oportunidade de vocês voltarem. Eu dou mais essa oportunidade de vocês fazerem diferente. Eu dou mais essa oportunidade de vocês viverem de maneira diferente. Vamos lá. Versículo 18. Diga-se ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de suas cabeças. Acabou. Desçam do trono. Chega! É Deus quem levanta, é Deus quem derruba. As cidades do Negueb estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio. Todos foram exilados. Olha, todos foram exilados. Acabou. O exílio chegou. Acabou. O exílio veio. Acabou. Deus trouxe exílio. Ponto. Erga os olhos, Jerusalém, e veja que aqueles que vêm do norte, Onde está o rebanho que ele foi confiado? As ovelhas das quais você se orgulhava. Cadê? Cadê seus filhos? Cadê seus rebanhos? Cadê sua família? Cadê seu povo? Cadê? O inimigo vem. O inimigo vem do norte. Ele está chegando. O inimigo vem do norte, ó, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de violência. O inimigo vem do norte pronto para poder destruir Israel. Ponto. O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? E aí você vê, ó, o que é que você vai dizer quando seus aliados te dominar? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados. E aí você vê, ó, Deus faz questão de falar, por causa dos seus muitos pecados. Não foi por causa de 1 ou 2 pecados, não. Foi por causa dos seus muitos pecados. Isso tudo está acontecendo com você, Israel, por causa dos seus muitos pecados. Que as suas vestes foram lavadas e você foi violentada. Olha, suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Por quê? Por causa dos seus muitos pecados, Israel. Porque você pecou, Israel, o mal chegou até você. Porque você pecou, Israel, o mal chegou até ti. Israel, você pecou, por isso o mal chegou. É o que Deus está falando. Versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pinturas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Olha, é impossível que vocês consigam fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. E olha, presta atenção aqui nessa palavra, acostumados. Olha, não se acostumem com o erro. Não se acostume com a falha. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com a vida distante de Deus. Não se acostume com a vida longe da presença do Senhor. Não se acostume a viver longe da lei do Senhor. Pelo contrário, se acostume a viver na casa de Deus. Se acostume a viver na lei do Senhor. Se acostume a buscar a Deus. Se acostume a trabalhar para o Senhor. Se acostume a buscar a presença de Deus. Se acostume a clamar pelo Senhor. Não se acostume com o erro, não se acostume com a falha, não se acostume a praticar o mal, para que o mal não venha até você. Versículo 24. Espalharei vocês como a palha, levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em seus deuses falsos. Eu mesmo, olha, por que você se esqueceu de mim e confiou nos seus deuses falsos? Eu mesmo, o Senhor, levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Olha, Deus está irado. Deus está irado com a nação de Israel. Deus está irado com o povo dele. Olha, vocês serão expostos.
Tenho visto os seus atos repugnantes. Olha, tenho visto a sua maldade, o seu pecado, o seu derramar de sangue. Tenho visto as suas impurezas, tenho visto a sua repugnância. Os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! E aí você vê, ó. Imagina Deus falando ai. É o juízo de Deus. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Até quando você continuará suja? Até quando você vai buscar o pecado? Até quando você vai buscar o erro? Até quando você vai viver fazendo o que não me agrada? Pergunta do Senhor. Jeremias, capítulo 14. Seca, fome, espada. Acabou. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia. As suas cidades estão definhando. E os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios. E decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. E os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Olha, não houve chuva, não houve água. Ou seja, seca, fome, destruição. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Acabou a comida. Acabou a comida para os animais do campo. Acabou a comida para os animais da natureza. Acabou a comida para os homens. Por quê? Porque o povo pecou. Por quê? Porque o povo contaminou a terra. Por quê? Porque o pecado chegou à cota. O pecado subiu. O pecado chegou. O povo pecou. O povo buscou o pecado. E por causa disso, o pecado trouxe essas coisas terríveis. Versículo 7. Embora os nossos pecados nos acusem. E aí você vê, olha, embora os nossos pecados nos acusem. Olha, quando você está no erro, quando você está na falha, quando você está no pecado, você sente que você próprio se acusa. Satanás, o acusador, ele vai te acusar. Aí, ó, você é um pecador. Aí, ó, você é uma pecadora. Aí, ó, você não presta. Aí, ó, você não tem dignidade. Aí, ó, você não pode buscar a Deus. Aí, ó, você vai buscar a Deus? Você é tão mal, tão errado, tão desprezível, você vai buscar a Deus? Olha, embora os nossos pecados nos acusem. E aí você vê, apesar dos nossos pecados, age por amor do teu nome. Ó Senhor. Você vê, independente de mim, independente do meu pecado, independente da minha falha, Senhor, age. Age, Pai. Senhor, age. Porque precisamos de Ti. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra Ti. E aí você vê que coisa bela. Isso aqui é o início de uma confissão. Isso aqui é o início de uma confissão de pecado. Isso aqui é o início de uma confissão. Olha, eu errei, eu falhei, eu pequei. E Deus se alegra. Confesse seus pecados e alcance a misericórdia de Deus. Confesse os seus pecados e alcance de Deus a justa misericórdia da parte dele. Não justa por causa de mim ou de você, mas justa porque Cristo pagou por nós. Confesse os seus pecados e tenha vida. Confesse os seus pecados e passe a viver com o Senhor. Confesse os seus pecados e tenha paz com Deus. Esse é o convite do Senhor. Confesse os seus pecados e vive em paz com Deus. Olha, ó esperança de Israel, tu o salvas na hora da adversidade. Por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Senhor, vem. Senhor, age. Senhor, aparece. Por que ages como um homem que foi pego de surpresa? Como um guerreiro que não pode salvar?
Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti. Não nos abandones. E aí você vê, Senhor, nós somos Teus. Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Senhor, nós necessitamos do Senhor. Nos salva. Nos salva, Deus. Deus, vem. Nos salva. Tem misericórdia de nós. Versículo 10. Assim diz o Senhor acerca desse povo. Olha a resposta de Deus em relação a esse povo. Olha a resposta de Deus em relação ao clamor aqui de Jeremias em relação a Deus. Em favor desse povo. Olha a resposta de Deus. Eles gostam muito de vaguear. Eles gostam muito de andar, de viver aí do jeito deles. Não controlam os pés. Ou seja, andam, pisam, vivem em qualquer lugar. Pisam em lugares onde nem o urubu passa. E lá eles se lameiam. E lá nesses locais onde nem o urubu passa, vocês andam. Por isso o Senhor não os aceita. Por quê? Porque busca o erro, busca o pecado, busca a falha. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Acabou. Agora chegou ao ponto, chegou ao limite. Olha, o limite do pecado era esse, mas agora chegou cá em cima, já ultrapassou o limite do pecado. Perdão. É por isso que eu digo para você, se arrependa, busque a Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, por suas falhas, por seus erros. Não deixe que o pecado venha fazer morada em você. Não deixe que o pecado venha viver em ti, porque se assim for, já era. Se assim for, você não vai conseguir mais voltar. Se assim for, você não vai conseguir mais se arrepender. Se assim for, você não vai conseguir mais viver com Deus. Olha, não deixe o pecado viver na sua alma. Não deixe o pecado criar raiz na sua alma. Não deixe o pecado ser a sua vida, porque se assim for, você não vai conseguir mais voltar para Deus. É o que Deus está falando, ó. Eles buscaram tanto pecado, viveram tanto no pecado, estavam tanto no pecado, que agora já não tem mais volta. Eles já não tem mais como voltar ao caminho bom. Chega! A conta chegou. Versículo 11. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Acabou. Chega, não ore pelo bem-estar desse povo, não. Por quê? Porque eles são maus, eles são perversos. Eles tiveram várias oportunidades de se voltarem a mim. E eles não quiseram. Eles não quiseram me buscar. Eles não quiseram estar na minha presença. Eles não quiseram se render a mim. Logo, acabou. Eu não quero. Eu faço questão que você não ore por eles. Sabe por quê? Porque eles não me amam. Eles não me honram. Eles não querem me conhecer. Chega! Versículo 12. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Acabou. O decreto deles é esse. Guerra, fome, peste, chega! Guerra, fome, peste, acabou. Não tem para onde correr, não. Esse é o decreto deles. Acabou. Versículo 13. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. E aí você vê, enquanto Jeremias foi levantado por Deus para poder trazer essas palavras, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste. Os profetas aí nesse caso, profetas de Baal, profetas do inimigo, profetas dos inimigos do Senhor, profeta do adversário, esses profetas estavam dizendo, não vai ter problema não. Deus, que Deus é esse? Que não é Deus criador, é outro Deus, o Deus que eles buscam. Os milhares de deuses que eles buscavam, tá falando que vai ter paz. Estão falando que vai ter tudo bem, que vai ter comida, que não vai ter guerra. Olha a resposta de Deus. Então o Senhor me disse, é mentira o que
o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsamente, falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. É tudo mentira. O que eles falam, o que eles profetizam é mentira. O exílio vai chegar, a peste vai chegar, a guerra vai chegar, a doença vai chegar. Chega! Sou eu Deus que disse. É o que Deus está falando. Por isso, assim diz o Senhor. Quando os profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra. Profetas, vocês estão dizendo que não vai ter guerra? Pronto, vocês vão morrer pela guerra. E pela fome. Vocês estão falando que não vai ter guerra, não vai ter fome? Pronto, vocês próprios vão voltar ao pó pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres. Os seus filhos e as suas filhas os seus filhos e suas filhas. Não vai ninguém vai poder sepultar seus filhos e suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Acabou. Olha, inclusive isso aqui é um ensino para nós, para o nosso tempo. Tome muito cuidado em você falar qualquer coisa em nome do Senhor. Tenha temor. Tenha muito cuidado, porque se você falar algo em nome de Deus, é com Deus que você vai ter que tratar. E se você falou algo que não vem da parte de Deus, cuidado. Porque a condenação de Deus vem. Se arrependa. Tape sua boca. Versículo 17. Diga-lhes isso, que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar. Pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. E aí você vê, a destruição chegou. Acabou. A destruição veio. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Claro, vocês buscaram outros deuses. Claro, vocês não buscaram quem Deus é. Claro, vocês não se dedicaram a Deus. Claro que o mal veio. Versículo 20. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. E isso aqui é muito certo. Fale, abra a boca e diga, Deus, o meu pecado foi esse. Eu pequei contra o Senhor. Eu busquei outros deuses. Eu fiz coisas que o Senhor detesta. Fale, abra a boca. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não as quebre. Senhor, lembra da sua aliança. Senhor, lembra da tua aliança, Pai. Olha, a tua aliança que o Senhor firmou, a tua aliança que o Senhor fez, a tua aliança que o Senhor separou, lembra dela. Lembra dela, Pai. Não quebra, não. E entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Algum ídolo inútil das nações, algum deles pode trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Criador.
Só o Senhor tem poder. Só o Senhor tem todo o poder. Só o Senhor é grande. Só o Senhor dá vida. Só o Senhor é bom. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Jeremias capítulo 15. E vamos lá. Então o Senhor me disse. E agora vem a resposta de Deus. Então o Senhor me disse. Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim. Olha, ainda que Moisés, homem que viu a face de Deus face a face, homem que conversava com Deus face a face, homem que entrava na presença de Deus e trocava ideia com Deus, homem que viu Deus de costas, homem que ficou ali atrás da rocha, atrás da penha e viu a glória de Deus passar. Olha, ainda que Moisés e Samuel era um homem dedicado a Deus, que desde pequeno, que desde novo, ele foi dado ao Senhor. Ele foi consagrado a Deus. Ele viveu no Santo dos Santos. Ele já tinha um hábito desde criancinha de viver ali no Santo dos Santos. E desde pequeno ele ouviu a voz de Deus. E desde pequeno ele ouviu a voz de Deus e quis seguir a Deus. E quis se dedicar a Deus. E quis seguir o caminho de Deus. E olha como Deus fala. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Misericórdia. Diga-se de passagem, Moisés intercedeu por um povo de dura servir, ou seja, um povo com coração duro, um povo com coração de pedra, um povo que só sabia murmurar, um povo que só sabia reclamar, um povo que só sabia dizer que estava tudo ruim, um povo que viu o mar se abrir, mas mesmo assim ainda duvidava que Deus ia cuidar. Um povo que viu literalmente todos os deuses do Egito sendo destruídos por Deus. E Deus colocando esses deuses como nada. O povo que literalmente viu Deus, o Criador do céu e da terra, humilhando os egípcios. Humilhando os deuses egípcios. Um povo que viu Deus com braço forte, os libertando do cativeiro. E Moisés estava lá intercedendo por esse povo. E Deus ouviu a intercessão. E Samuel, da mesma forma, intercedendo por Israel, pedindo a Deus a misericórdia de Deus por Israel, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia porque eles negaram a mim. Não foi o Senhor, mas negaram a mim como profeta e quiseram um rei. Então, Deus, eles quiseram um rei porque eles são um povo ignorante, eles são um povo com coração duro, eles são um povo indisciplinado, eles são um povo rebelde. Mas, Deus, eles não rejeitaram a ti. Aí Deus fala o quê? Não, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Foi a mim que rejeitaram como Deus. Mas, tem problema não, fique em paz, Samuel. Porque eu vou levantar Saul. E Samuel continua ali intercedendo por Israel. Intercedendo a favor do povo. Intercedendo para que Deus traga misericórdia ao povo. E agora Deus vem e fala, ainda que Moisés, que intercedeu pelo povo ali no deserto, ainda que Samuel, que intercedeu pelo povo ali, porque o povo escolheu ter um Deus, escolheu ter um rei. Não mais que Deus, o Criador soberano, fosse seu rei, mas escolheram um homem. Ainda que Moisés e que Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. E aí você vê, eu não lhes mostraria favor. Misericórdia. Deus não aceitou. Deus não está disposto a ouvir a oração deles. Chega! O nível de pecado estava tão alto que acabou, não tem mais misericórdia não. A misericórdia de Deus acabou aí. O ponto que ainda dava para voltar, que ainda dava para buscar Deus, que ainda dava para buscar quem Deus é, acabou, já passou. Por isso que eu falo com você para honra e glória do Senhor, deixa essa mensagem para você, pelo amor de Deus, se arrependa, volte enquanto dá. Volte para o Senhor enquanto ainda há esperança. Volte para o Senhor agora, porque ainda dá. Amanhã não vai dar mais. Amanhã você não vai ter mais possibilidade de voltar. Amanhã o pecado vai ter te amarrado de forma tal que vai ser impossível você conseguir voltar para Deus. Então volte para Deus agora. Busque o Senhor agora. Busque a presença do Senhor agora, porque ainda dá. Ainda tem possibilidade de você voltar para Deus. Mas amanhã já não dá mais. E
Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhes perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Acabou. Não há mais esperança. Não há mais como voltar a ter paz. Não há mais como esse povo, essa geração, voltar para Deus. Chega! O juízo chegou. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a viver o juízo de Deus em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos a colocar a lei dele em nossa alma. Para que a gente não venha a sofrer o juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para Deus mudar o nosso caráter. Para Deus mudar a nossa essência. Para Deus mudar quem somos. Para que a gente não venha a sofrer o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus vem. O juízo de Deus está à porta. E Deus está falando, ó, acabou. Versículo 3. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles. Olha, é Deus que está falando. Eu, o Senhor, vou enviar 4 tipos de destruidores contra eles. É Deus que está dizendo. Declara o Senhor. A espada para matar. Os cães para dilacerar. As aves dos céus. Perdão. As aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra. Olha, eles serão causa de terror para as nações da terra. O povo, quando ouvir falar da nação de Sião, dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, da nação de Israel, o povo vai ter medo, o povo vai ter terror. De tão grande foi a punição de Deus. De tão firme foi o braço do Senhor contra eles. Por tudo que Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, fez a Jerusalém. E olha aqui Deus lembrando dos reis. Rei Ezequias. Olha os reinados de Judá e os reinados de Judá e de Jerusalém. E os reinados ali de Israel. Manassés. Enfim. Lembrando ali do reino do norte e do reino do sul. Das 2 tribos. Porque, na realidade, eram 12 tribos, mas Judá e Levi ficaram juntas. E as outras tribos se mantiveram, né, tendo vários comportamentos distantes do Senhor. E Judá, que era para ser exemplo, porque tinha um templo de Deus ali, foi pior do que Israel. As outras 10 tribos. Se corrompeu mais ainda. Aí Deus está falando, ó, por causa da corrupção de Judá, por causa da corrupção de Israel, ou seja, das 12 tribos. Pronto, o castigo vem. Pronto, eu estou trazendo o julgamento. Pronto, chegou o dia da vingança de Deus. Versículo 5. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. E aí você vê, ó, é Deus que está dizendo, você, Jerusalém, você, Jerusalém, ó, me rejeitou. Misericórdia. Será que eu rejeito a Deus? Rejeito. Sabe quando eu rejeito a Deus? Quando eu sei que eu tenho que buscar Ele e não busco. Quando eu sei que eu tenho um compromisso com Ele e descumpro. Quando eu sei que eu tenho que orar e eu vou, ó, viver minha vida lá vão ter. Sabe quando é que eu rejeito a Deus? Quando qualquer coisa para mim é mais importante do que estar com Ele. Quando qualquer coisa para mim vale mais do que um tempo com Ele. Quando, ó, as coisas vão mal e eu peço ajuda ao meu amigo. Quando as coisas vão mal e, ó, eu busco os meus meios. Não, aí eu estou rejeitando a Deus. Mas sabe quando é que a gente busca a Deus? Olha, aprenda isso que a lei do Senhor nos ensina. Quanto pior está a situação, mais você vai buscar a Deus, mais você vai se dedicar a Deus, mais você vai clamar a Deus, mais você vai orar, mais você vai jejuar, mais você vai estar na casa de Deus. Por quê? Porque Deus vai estar contigo. Agora, se as coisas ficarem ruins, se as coisas ficarem pior, você vai seguir sua cabeça, só vai piorar.
E ó, você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. E ó, essa palavra aqui é bem interessante. Deus, ele vai até Israel. Mas Israel faz o quê? Se desvia. Deus vai buscando Judá, querendo trazer de volta. Olha, meu filho vem. Olha, minha filha vem. Olha, vem para minha casa. Vem estar comigo. Vamos estar junto. O que é que o filho ou a filha está fazendo? Se desviando. Que nada, vou por ali. Que nada, vou por ali. Opa, vou por cá. Você vive se desviando. Por isso, porei as nações em você. Por isso, porei as mãos em você. E a destruirei. Acabou. Cansei-me de mostrar compaixão. Ó, Deus se cansou de mostrar compaixão. Chega! Pra que eu vou mostrar compaixão? Já mostrei tanto compaixão para vocês e vocês fizeram pouco caso. Cansei de mostrar compaixão. Eu os espalharei. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades dessa terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. E aí você vê, ó, não se converteram de seus caminhos. Pelo amor de Deus, se convertam. Sabe o que é se converter? É mudar. É querer fazer diferente, é querer seguir um caminho diferente, é querer seguir de outra maneira. Se converta, mude seu caminho, mude seus hábitos, mude a sua vida. Seja direito, seja correto, faça o certo. Olha, faça o que engrandece o nome do Senhor. Seja direito, seja um homem direito, seja uma mulher direita, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa direita, glorifique o nome do Senhor. Ou tudo ou nada. Busque ser bom perante o Senhor. Busque ser correto perante o Senhor. Busque ser fiel perante Deus. Porque senão o juízo de Deus vem. Por quê? Porque vamos pecar. E o fruto do pecado é estar longe de Deus. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas, repetindo angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs, enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos. Acabou, declara o Senhor. Olha, o pecado veio. E ao invés do povo se arrepender, ao invés do povo pedir perdão a Deus, ao invés do povo falar, Deus, socorro! Deus, misericórdia de mim porque eu sou pecador. Deus, eu preciso de ti porque senão eu vou pecar mais. Deus, eu necessito do Senhor porque o pecado faz parte da minha vida, mas eu não quero. Deus, eu tenho vontade de pecar. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de acontecer. Ao invés do povo abrir a boca e falar isso com Deus, não. O povo continuou buscando erro, continuou buscando pecado, continuou vivendo no pecado. Aí, ó, a condenação. Olha o que está acontecendo. Olha para onde o pecado levou. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz. Pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado. E assim mesmo, todos me amaldiçoam. Misericórdia. O Senhor disse, eu certamente o fortaleci para o bem. E aí você vê, ó. Deus sempre nos prepara para o bem. Deus sempre quer o nosso bem. Deus sempre busca. O objetivo de Deus sempre é o nosso bem. Olha, eu certamente o fortaleci para o bem. E intervi por você. Olha, por você eu busquei o certo. Por você eu plantei o certo. Eu fiz o melhor para você, Israel. Eu fiz o melhor para você, minha filha. Ó, e intervi por você. Na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. E ó, quando o período mal veio, quando a situação ruim veio, eu cuidei de você.
eu te amparei, eu estava contigo, eu te ajudei, eu dei minha mão. Será alguém capaz de quebrar o ferro? O ferro que vem do norte ou o bronze? Diga a esse povo. Diga-se de passagem, ferro que vem do norte aqui é a Babilônia. E ó, o bronze aqui já também é Deus dando um vislumbre de Ciro, que é o rei da Pérsia. Então é Deus dando a sabedoria aqui. Será alguém capaz de quebrar o ferro? O ferro que vem do norte ou o bronze? E esse bronze aqui já é Deus dando a profecia a respeito de Ciro, da Pérsia, que vai ser levantado por Deus para derrubar a Babilônia. Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados e toda a sua terra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você fica ali, não, isso aqui é meu tesouro, isso aqui eu não guardo, não, isso aqui eu não gasto, isso aqui eu não uso, isso aqui, eu posso fazer o bem com isso aqui, eu posso fazer o certo com isso aqui, eu posso ajudar o mundo com isso aqui, mas não, eu quero, é pra mim. Por causa disso você vai ter amor a essas coisas. E sabe o que acontece? Isso pode gerar a ganância em você. E fazer, sabe o quê? Fazer com que você caia. Olha, toma cuidado. Mais vale Deus do que as coisas que Ele dá. Mais vale quem Deus é, a presença do Senhor, a natureza de Deus, do que as bênçãos que Ele dá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que querer amizade com Deus. Nós temos que querer estar na linha de Deus. Nós temos que querer estar debaixo do juízo da mão de Deus. Nós temos que querer estar retos perante Deus. Não aproveitar as coisas e usar as coisas do jeito que a gente quer. Não. Pelo contrário. O que nós temos é de Deus. Eu quero usar para Deus. Eu quero usar para a casa de Deus. Eu quero usar para o Senhor, para a glória de Deus. Foi o que aconteceu ao contrário em Israel. Tudo que Deus deu de bom, de maravilhoso, o que Israel fez? Usou conforme suas vontades, conforme seus desejos. Versículo 14. Eu os tornarei escravos de seus inimigos. Israel já enfrentou a escravidão por 400 anos, lá no Egito. Agora vai ser escravo de novo. Agora escravo da Babilônia. Eu os tornarei escravos de seus inimigos. Numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Acabou. Vocês serão levados como escravos. O exílio chegou. O tempo do exílio chegou. Por quê? Porque vocês me desobedeceram. Porque vocês não me honraram. Porque vocês não me amaram. Porque vocês não se dedicaram a mim. Porque vocês não quiseram buscar a minha presença. Porque vocês não quiseram seguir minha lei. O exílio chegou, a escravidão chegou. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você se esquecer de Deus, sempre que você seguir seus desejos, suas vontades, seus entendimentos, isso vai chegar para você. Porque é o seguinte, olha, Deus deixou claro que 3 coisas, elas nunca cessam. 3 coisas, elas nunca chegam ao fim. 3 coisas nunca acabam, que é a morte, o inferno e o desejo do homem. O desejo do coração. A vontade do coração. Então, se o homem ele ficar buscando o desejo, ficar validando o desejo, ficar confirmando o desejo, vai chegar um momento que ele vai começar a entrar em desejos maus e negativos. E aí, meu amigo, minha amiga, bicho pega. Foi o que aconteceu com Israel. Israel foi buscar os desejos, as vontades, os desejos, as vontades. E aí, começou a se desviar do Senhor. Não faça isso. Submeta a sua vontade, seu desejo a Deus. E que o seu desejo e a sua vontade seja de Deus. Não mais seu desejo e sua vontade seja a sua, mas seja de Deus na sua vida. Porque o que você quer, o seu desejo é cumprir a vontade do Senhor. O seu desejo é viver debaixo da mão do Senhor. O seu desejo é estar com Deus. O seu desejo é ser reto perante o Senhor. Esse é seu desejo, essa é a sua vontade. Que assim seja. Por isso que Jesus disse, aquele que estiver em mim, e eu nele, este pedirá tudo e meu Pai concederá. Por quê? Porque o desejo é um só, a vontade é um só, o plano é um só, a necessidade é uma só.
Então, tudo aquilo que você pedir vai ser conforme a vontade do Pai. Vai ser conforme o desejo do Pai. Vai ser conforme aquilo que Deus quer. Isso sim é bom. Mas, você seguir suas vontades, seus desejos, cuidado. Muito cuidado. Versículo 15. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Tenha paciência com eles não, porque senão eu vou morrer. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. E aí você vê que coisa bela. Quando eu encontrei as suas palavras, eu não só parei para ler, ouvir, meditar, não. Eu comi! Eu botei para dentro. Bora, cadê a palavra? É a palavra aqui, bora, vou comer. Eu quero a palavra. Olha, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Eu não só li, eu não só ouvi, eu não só refleti, eu comi. Olha, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Que coisa linda. Olha, quanto mais perto de Deus você busca, quanto mais perto de Deus você quer estar, quanto mais perto de Deus esse é seu desejo, essa é sua vontade, mais perto dele, ele faz questão que você esteja. Olha, você olha de longe e você vê um avião, que você consegue, consigo botar aqui entre um dedo e outro. Você vai lá, você consegue botar entre um dedo e outro. Mas quanto mais perto desse avião você chega, mais você começa a ver como esse avião é imenso e você é pequeno. Pequeno ao ponto de você conseguir entrar nesse avião e descobrir que ele é muito maior do que você imagina. Da mesma forma é Deus. Claro, e Deus é infinitamente maior. Mas é uma forma da gente materialmente entender algumas coisas. Fato é, quanto mais você busca a Deus, mais ele se apresenta a você. Então busque a Deus, se dedique a Deus, se dedique ao Senhor. Se dedique em quem Deus é. Pois pertenço a ti. Senhor Deus dos exércitos, Criador, Senhor maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Versículo 17. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Olha, Jeremias aqui estava indignado. Eu lá vou sentar com os que festejam? Eu lá vou ficar festejando com eles? Eles que vivem no erro, que vivem no pecado, que vivem fazendo tudo que não presta. Eu lá vou querer me festejar com eles? Não quero não. Não quero isso não. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Por quê? Porque te tomaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Olha, ele chorou tanto, Jeremias chorou tanto, que não tinha nem mais lágrima. Os riachos falharam. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. E aí você vê que coisa bela. Se você se arrepender. Olha, se arrependa, é uma escolha. Busque se arrepender e Deus vai te restaurar. Busque se arrepender e Deus vai cuidar de você. Busque se arrepender e Deus vai vir na sua vida e vai ter misericórdia da sua alma. Se arrependa. Se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. E você pode estar no meio do pecado, no maior toleiro do mundo, mas se você buscar se arrepender, Deus vai te restaurar. E você vai servir a Deus pela honra do nome dele. É ele quem vai te usar para que você venha servir a Deus. Que coisa linda. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Esqueça eles. Não ligue para eles. Viva a sua vida. Fale o que eu te falo. Passe para eles. Mas não pare para ouvir o que eles falam, não. Não presta. Não tem valor. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada.
diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você. Importante não é você conhecer seu inimigo. Importante é você conhecer o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso. Porque, Deus, contra ele ninguém consegue. E se você está debaixo da mão dele, pode ficar em paz. Pode ficar em paz que ainda que o mundo inteiro, que o inferno inteiro, que os principados, os potestades, todos os demônios lutem contra você, não vai ter nada. Nem um fio de cabelo seu vai ser atingido. Por quê? Porque você está debaixo do Senhor, do Criador. Acabou. Ele é soberano. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você. Acabou. Estou com você. Acabou. Fique em paz. Para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Olha, é Deus que nos salva. É Deus que nos resgata desse mundo miserável, pecador e maldito. É Deus que nos tira daqui. É Deus quem cuida de nós. É o Senhor que vem para nos levantar, para nos firmar, para nos alicerçar, para nos fazer continuar, continue. Deus, está difícil, continue. Deus, eu está doendo, continue. Deus, eu estou sofrendo, continue. Deus, eu não aguento mais, continue. Deus, eu estou com sono, continue. Deus, eu estou cansado, continue. Deus, o sofrimento aumentou, continue. Deus, a doença, a ferida aumentou, continue. Não pare. Porque você está sendo guiado por Deus. Deus está te firmando até aqui. E fiel é Deus para te manter. Fiel é Deus para poder garantir o seu amanhã. Porque Ele, o Criador, vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Não tem medo não. Porque é Ele quem cuida de todas as coisas. Versículo 21. Eu o livrarei das mãos dos ímpios. E o resgatarei das garras dos violentos. Acabou. É Deus, é o Senhor, é o Criador que está conosco. Acabou. Se Deus está conosco, quem é que pode tentar alguma coisa? Quem? Ele é bom. E acabou. Ele é quem nos livra. E acabou. Escreve aqui mão. Escreve aqui mão. Escreve aqui mão. M-A-O. M-A-O. Escreve aqui M-A-O. Para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui M-A-O. Para eu saber que chegou até o fim. M-A-O. Para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Em nome de Jesus. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus. Em nome de Jesus. Depois a você que chegar até aqui. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, dia 223, estarmos juntos aqui. E é isso. Mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 223, nesse mesmo horário, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.